Fala pessoal, tudo bem? Eu sou João Sandrini, sou CEO da Faculdade Hub, a faculdade do Grupo Primo. Hoje, vocês sabem, a gente está aqui com o Bruno Serra. Bruno foi diretor do Banco Central na gestão do Paulo Guedes, na gestão do Roberto Campos, durante o governo Bolsonaro, mas também tem uma experiência de mercado incrível, é um grande gestor de fundos e trabalhou em tesourarias também do Itaú, do Bank Boston por 18 anos, e agora, depois do governo, acabou a quarentena, voltou para o Banco Itaú. Contando um pouquinho do bastidor, a gente ligou para o Paulo Guedes e falou: Paulo, a gente queria ter uma aula de investimentos, né, nesse nosso curso gratuito. E ele falou: olha, eu sempre fui economista, eu gosto muito de falar de economia e tal, mas eu nunca fui o cara que apertava o botão, comprava, vendia, eu nunca fui esse cara, nenhuma instituição financeira que eu trabalhei. Sempre teve alguém do meu lado fazendo isso. A gente perguntou: tá aí, quem você gostaria, né, que falasse sobre o assunto? E aí o ex-ministro Paulo Guedes falou: pô, por que vocês não convidam o Bruno Serra? Bruno, vamos começar, conta um pouquinho mais sobre a sua carreira, o que você já fez e tal, sua experiência aí profissional. Legal. Bom, obrigado por me receber. Bom dia a todos. Eu comecei minha carreira em 2002, no meio da crise de 2002, ali pré-eleição, primeira eleição do presidente Lula. Eu entrei no mercado pela Asset do Bank Boston, antigo Bank Boston. É um banco americano que tinha uma operação relativamente grande no Brasil e da América Latina. Após 4 anos na Asset Management do Bank Boston como gestor de fundo multimercado, obviamente no início da carreira, o Itaú comprou o Bank Boston, as operações do Bank Boston na América Latina como um todo. E eu acabei me juntando à tesouraria do Itaú, antes de ser Itaú Unibanco ainda. Isso foi no final de 2006. Tá? E no Itaú eu fiz uma carreira longa na tesouraria do banco, em 2 diretorias diferentes, ambas gerindo risco de mercado. Quando o presidente Roberto Campos, do Banco Central, me convidou para me juntar a ser diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, algo que eu achava incrível desde sempre na minha carreira, desde que eu me descobri no mercado financeiro, era algo que eu gostaria de fazer. Eu aceitei o convite e no finalzinho de 2018 eu deixei o banco para assumir a cadeira de diretor de política monetária, na qual eu estive entre 2019 e o iniciozinho do ano passado, até o final de março do ano passado, passando por todos os eventos desse período difícil que o mundo viveu, especialmente ali em 2020 até 2022. Eu deixei o Banco Central, cumpri a minha quarentena e voltei agora para o business de asset management, para ser gestor de recurso de novo, algo que eu fiz no início da minha carreira, agora na Asset do Itaú. É um time de 15 profissionais e a gente faz a gestão da família de fundos chamada Janeiro. Tá? É uma família de fundos, tem basicamente 2 produtos, um de multimercado e um de renda fixa, conversões de previdência em ambos os casos. Aí a gente começou no finalzinho de setembro do ano passado, com uma performance bastante boa. A Itaú Asset é a maior gestora de recursos do Brasil, é a que disparado tem a maior expertise para produtos multimercado. O Itaú, ele com essa capacidade de recursos muito profunda, começou colocando 8,5 bi de recursos no nosso fundo. Muito provavelmente o maior projeto inicial que já teve na indústria brasileira de fundos. Hoje a gente está gerindo alguma coisa ao redor de 12,5 bi. Legal, impressionante aí a confiança do Itaú no Bruno, já começar um projeto de gestão com 12 bilhões de reais, algo que nunca tinha acontecido no Itaú nesse tamanho, né? Pessoal, a experiência, o background do Bruno é muito de gestor macro, né? Parecido com o que o Paulo Guedes fazia lá no Pactual. Então, era olhar o cenário macro, as variáveis macroeconômicas e, a partir disso, tentar antecipar, né, os próximos movimentos da economia e se posicionar antes do mercado. É assim, né, que o gestor macro faz dinheiro. Olhando hoje, né, para o Boletim Fox, para as previsões ali do consenso de mercado, o mercado está com, para esse ano, um PIB aí de cerca de 1,8%, uma inflação de 3,8%, um dólar de 4,95% e uma taxa de juros chegando em 9% em dezembro. Você olhando aí para o consenso de mercado, você meio que concorda com o que o mercado está vendo? Tem alguma coisa assim que você acha que está fora do lugar? Alguma oportunidade clara que você está enxergando? Legal. A gente é um pouco mais otimista do que o mercado para todas as variáveis. Para começar, crescimento. A gente passou por um ciclo de reforma bem importante a partir de 2016, que se aprofundaram em 2019 com a reforma da Previdência. Muita coisa micro foi sendo feita ao longo do período ali de 2020 até 2022, mesmo durante a pandemia. Em geral, esses benefícios das reformas, eles acontecem, são mais distribuídos no tempo.
O que a gente tem visto desde o ano da pandemia, 2020, é o Brasil surpreendendo para cima em termos de crescimento. Eu estava no Banco Central a maior parte desse período e eu vi isso de muito perto. O mercado achou que o país ia cair 9% em 2020, em termos de PIB, acabou caindo perto de 4,5%. O mercado achou que ia levar, só em 2025 a gente ia recuperar o nível de PIB pré-pandemia. A gente recuperou no ano seguinte, crescendo mais do que o PIB tinha caído em 2020, foi o crescimento de 2021. Em 2022, o mercado achou que ia crescer 1%, cresceu 3%. E ano passado, de novo, o mercado começou achando que ia crescer 1%, cresceu 3%. E esse ano, 2024, está com cara que a gente vai ter a mesma situação. O mercado já achando que o PIB vai crescer 1,8%, a gente mais otimista, achando que só nesse primeiro trimestre é capaz de crescer perto de 1% já. Então vai ficar muito fácil entregar um número acima desse 1,8%. Ao mesmo tempo, sobre inflação, acho que a gente ainda está passando por um processo de desinflação global. Ele ainda está acontecendo, ele vai trazer benefícios para a gente, especialmente via desinflação de bens industriais. E o câmbio, a gente vai falar disso depois certamente, o câmbio está vindo de um nível muito depreciado relativamente ao patamar dos preços de commodities internacionais. Então, a tendência é que, aos poucos, ele vai se apreciando relativamente às commodities. Pode ser que as commodities caiam um pouco mais e o câmbio fique resiliente, pode ser que as commodities subam um pouco ou fiquem estáveis e o câmbio aprecie. Mas eu acho que a gente ainda tem vetor de desinflação vindo daí, que vai jogar preços de alimentação e todo o insumo para produzir bens duráveis para baixo ainda, tá, em termos reais. Então, ainda vejo um ciclo de benefício vindo daí, que eu diria, moderadamente otimista em relação ao que o Foco está esperando. Alguma coisa mais perto de... Alguma coisa entre 3,20 e 3,5, talvez seja um patamar mais razoável para o número de inflação esse ano. Para a Selic, eu acho que o desafio é um pouco mais profundo. A gente tem questões de credibilidade envolvidas, tem uma transição no Banco Central que pode requerer uma cautela adicional do Banco Central no curto prazo, tá? Eu acho que se as coisas forem feitas da forma mais cautelosa possível durante essa transição, que significa que o Banco Central seja mais cauteloso na queda de juro imediata ao longo desse ano, eu acho que ele pode colher bons frutos e a gente se surpreender com um nível de juro mais baixo ano que vem. Dito isso, eu acho que tem uma questão de credibilidade de transição no Banco Central. É natural que as pessoas, quem está fazendo projeção de inflação, e até sendo mais objetivo, assim, as empresas que estão ali na ponta pensando se reajustam o preço ou não, a meta de inflação é 3%. Elas se questionam, será que o Banco Central vai perseguir esses 3%? Será que o Banco Central vai se esforçar ao máximo com alguma pressão política em volta do Banco Central nesse momento, desde o início do ano? Será que no início do ano passado? Será que o Banco Central vai se esforçar para entregar esses 3%? Ou eu posso reajustar o meu preço um pouquinho a mais aqui, porque o Banco Central não vai ser tão duro? Então é melhor eu me precaver e aumentar um pouquinho a mais. Eu acho que a gente está nesse momento, tá? Transição no BC, ainda mais com essa visibilidade que o Banco Central ganhou, tem uma pressão política de chamar atenção para o nível de juros, etc. Eu acho que isso ele coloca uma incerteza sobre a dinâmica das expectativas, que é a variável mais importante para a tomada de decisão do Banco Central. Se a dinâmica presente está boa, mas as pessoas, as empresas, os investidores, elas não acreditam que o Banco Central vai entregar aquela meta de inflação, as expectativas começam a subir e esse é o melhor indicador da inflação futura no Brasil e no mundo. Esse é o risco, tá? Isso talvez demande o Banco Central ser mais cauteloso hoje para poder colher frutos mais benéficos no futuro próximo. É importante explicar, pessoal, que ao final desse ano, o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, termina o mandato dele, né? E aí ele deve ser substituído na posição por outra pessoa que nesse momento a gente não tem certeza ainda quem vai ser. E a expectativa é que seja um dos diretores, né? O Galípolo. E enfim, o mercado espera para ver como é que vai ser a gestão dele mais adiante.